Oi, gente! Bem-vindos a mais um podcast. Este é o nosso 5º episódio. Estou muito feliz de estar aqui mais um dia e falar, que eu amo fazer isso. E, gente, é até estranho. Quando eu não faço, parece que tá faltando algo, sabe? E isso veio pra mim, esse tema veio pra mim agora, 9h30 da noite apenas. Veio essa hora para fazer essa hora, então vamos lá, A gente não pode perder o insight, não pode perder a intuição. E quero lembrar vocês que esse podcast eu tô postando tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, quem preferir ouvir no Spotify, o link tá na descrição, quem estiver vendo pelo YouTube, combinado? E quero trazer mais conteúdos realmente por áudio mesmo, porque aí vocês podem ir ouvindo, indo fazendo alguma coisa, que aí já vai resolvendo o que você precisar resolver e já vai aprendendo, já vai adquirindo conhecimento, enfim. E hoje eu quero falar sobre isso que eu coloquei aí no título, que é sobre é culpa de Deus? Porque assim, muitas vezes nós vivemos coisas que nós não entendemos e nós podemos, até mesmo inconsciente, jogar a culpa em Deus mesmo, de que é culpa dele que a gente viveu aquilo, por que que ele não nos protegeu, por que que ele permitiu que aquilo sucedesse, por que que foi daquele jeito, não deveria. Só que muitas vezes, se a gente é muito ligado a Deus, a gente está sempre buscando, pode ser que nós temos sim esses sentimentos, porém nós acabamos escondendo esses sentimentos, como se Deus não fosse saber que a gente está sentindo aquilo, se a gente fingir que não sente. Só que não adianta, porque Deus conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece tudo e Ele nos conhece melhor do que a gente mesmo. Então não adianta a gente fingir que não tá sentindo, fingir que aquilo não tá nos fazendo mal, fingir que aquilo não nos atingiu e fingir que a gente também não tá culpando Ele, que a gente não tá com raiva dele, entende? Porque assim, às vezes, quando é algo inconsciente, nós podemos até pensar, não, eu não tô com raiva de Deus, porque eu tô sempre, agradecendo a Deus, eu tô sempre falando com Ele em pensamento, eu tô sempre orando, então não existe isso em mim. Só que se você começar a observar, principalmente os seus momentos de revolta, você talvez possa perceber que você tem sim ali uma mágoa com Deus, ou uma raiva, um questionamento, que só vem naqueles momentos muito estressantes, ou naqueles momentos que você tá no ápice, sabe? E você apenas, vem aqueles pensamentos e você apenas, não, nada a ver, já expulsa o pensamento, finge que não pensou naquilo, não para analisar. E por que eu tô falando sobre isso? Porque era exatamente isso que estava acontecendo comigo e eu percebi que eu estava, inconscientemente com raiva de Deus, culpando a Ele, só que eu não estava percebendo porque eu estava fingindo, Justamente porque às vezes a gente até fica, nossa, como que eu posso sentir raiva de Deus, sendo que Ele é tão bom pra mim? Como que eu posso culpar Ele, sendo que Ele faz tanta coisa boa pra mim, sempre me guarda? Só que nós temos que lembrar que nós somos humanos. E se nós somos humanos, é normal que a gente tenha até mesmo esses sentimentos e pensamentos contra Deus. E quando nós percebemos, não é a gente nos julgar, e sim, obviamente, claro, pedir perdão para Deus, da gente estar com esses sentimentos, com esses pensamentos, também nos perdoar, aceitar realmente a nossa humanidade, aceitar que não tem como, que aquilo acabou acontecendo, aquele sentimento, aquele pensamento acabou vindo e a gente nem sabia que estava lá. Se estava inconsciente é porque a gente não sabia. A partir da hora que a gente percebe, já fica consciente, aí sim a gente consegue resolver. Mas, na verdade, uma das coisas que Deus mais ama é a verdade,
é a sinceridade do nosso coração. Então, se a gente vai lá e confessa para Deus, nossa, Deus, olha só, eu realmente estava, né, te culpando, eu estava com raiva do Senhor e tudo, me perdoa, eu não fico feliz, satisfeita de ter tido, né, esses tipos de emoções, porém aconteceu, me ajuda a sair disso, me ajuda a ver as coisas de um outro ângulo. E é isso, né, porque nós entregamos para Deus e aí sim Ele consegue nos ajudar e, na verdade, Ele vai ficar feliz de nós reconhecermos e confessarmos, porque aí sim, né, a gente vai estar aceitando a nossa vulnerabilidade, aceitando que, infelizmente, a gente passa por isso. E por que eu estava, né, fazendo isso, culpando a Deus? Por que eu estava com raiva de Deus? Porque o que estava acontecendo? Nem como alguns de vocês sabem, eu passei por um abuso na infância, adolescência, e isso me marcou muito, me trouxe muitos traumas, muitas crenças ruins, muita infelicidade, né? Várias escolhas e decisões ruins que eu tomei foi em consequência disso, porque eu achava que era culpa minha, e aí eu me sentia muito culpada, e eu ficava me punindo, me cobrando, me julgando e tudo mais. E né, quem passa por abuso, às vezes tem uma síndrome que se chama síndrome do Estocolmo, que é quando você fica defendendo o abusador, mesmo sabendo que ele fez tudo de ruim, né, tudo para te prejudicar. Mas quem passa por abuso tem essa tendência a defender, né, o agressor, porque senão, né, vai doer muito a pessoa reconhecer tudo o que aconteceu, que aquela pessoa realmente só queria o seu mal. Então, é assim uma proteção que a nossa mente usa para não sentir tanta dor. Ainda mais quem já sentiu muita dor, né, ao analisar, ao realmente voltar e tentar entender e né, internalizar tudo o que aconteceu e ressignificar o trauma, que foi tudo que eu fiz. E eu percebi que o que estava faltando em mim era isso, né? Sair dessa defensiva da pessoa, porque na época ele me falou muitas coisas que parecia que não era abuso, né? Que ele só queria realmente me ajudar. Então não conseguia ver ele como abusador, eu via ele como uma pessoa boa mesmo, que só queria me ajudar. Só que isso era o que ele queria que eu acreditasse, né? Era manipulação. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda estava, né, de me proteger para eu não sentir a dor, enfim, que é o que eu já expliquei para vocês. E para eu não culpar essa pessoa, né, que me fez isso, eu estava culpando a Deus. Por quê? Porque assim eu poderia levar essa raiva que eu sentia, esse ódio que eu sentia de ter passado por isso, para algum lugar, né? Eu poderia colocar essa raiva, esse ódio em algum lugar. E eu estava colocando em Deus mesmo, sabe? Estava odiando mesmo a Deus porque eu achava que era culpa dele, porque eu não queria culpar a pessoa. E quando eu percebi que eu estava né, nisso, que eu estava sendo injusta mesmo de jogar a culpa em Deus, aí sim eu comecei a refletir e comecei a pensar e analisar melhor sobre isso. Por quê? Porque é o que eu comentei com vocês. Quando você tira do inconsciente e vem para o consciente, aí sim você pode fazer as análises, você pode, né, olhar por uma outra visão, tentar pensar de uma outra forma, enfim. E só colocando um parêntese aqui, como que você traz do inconsciente para o consciente? É o que eu já falei em vários vídeos. É você ficar sempre atento ao que você está pensando, ao que você está sentindo. Então, eu comecei a observar. Quando eu estava com muita raiva, às vezes até de coisas simples, eu pensava, gente, mas por que eu tô com tanta raiva assim? O que está acontecendo? E aí eu comecei a observar os meus pensamentos. Às vezes, se eu não consigo... às vezes, se eu não consigo observar na hora,
eu vou escrever sobre aquilo depois. E quando eu escrevo, Deus me traz muita percepção, né? Vai me dando muito direcionamento e aí eu chego nas conclusões. Então, né, você pode encontrar o que está no seu inconsciente, trazer para o consciente dessa forma, observando a sua mente, né, ficando atento ao que você pensa, ao que você sente, até o que você fala. E também, né, uma ótima forma é escrevendo também sobre o que você está sentindo, pensando e tudo mais, né? Tudo isso ajuda. Então, ok, fechando o parêntese. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, né, a analisar sobre tudo isso, de ok, mas espera aí, isso não é culpa de Deus. Por quê? Porque a culpa é da pessoa, né, que cometeu o ato. Porque a pessoa tinha escolha, né? A pessoa sabe que é uma coisa errada, ela sabe que a criança tem a mente totalmente... que é um livro aberto, digamos, e limpo, né? É um livro totalmente em branco, digamos, que tudo que falar para a criança, ela vai acreditar, até por isso que é considerado abuso até mesmo falar sobre né, coisas sexuais para a criança, porque ela vai acreditar, ela vai seguir, porque ela, né, tá ali com a mente novinha, digamos, e tudo que entrar ela vai acreditar, né, que a mente da criança funciona assim. Então, peraí, a culpa é da pessoa. A pessoa, ela tinha consciência que isso não pode fazer, né, a pessoa é adulta, ou seja, a culpa é da pessoa, foi a pessoa que escolheu ir por aquele caminho. E o meu questionamento era: mas por que Deus permitiu isso? Se Deus é tão poderoso, se Deus é soberano, se Ele é onipotente, onisciente, onipresente, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Não só comigo, mas com outras pessoas também. E a conclusão que eu cheguei é que Deus, ele não pode interferir no livre-arbítrio de cada pessoa, de cada ser humano, porque senão ia virar uma bagunça. Imagina, Deus começa a intrometer no livre-arbítrio de todo mundo e né, as pessoas iam começar a seguir a Deus por obrigação, porque Deus estava intrometendo. E não é isso que Deus quer, né? Deus quer que a gente escolha o bom caminho, pelo nosso livre-arbítrio, né? Porque a gente quer, porque a gente se sente bem, porque a gente ama a Deus. E é isso que Ele quer. Ele não quer ninguém obrigado a seguir Ele. E se Ele começar a intrometer em umas coisas e em outras não, também fica injusto. E o que Deus pode fazer para nos ajudar em situações difíceis? Ele pode dar percepções para as pessoas, né, de dar um pensamento para a pessoa: isso é errado, isso não é legal, né, tentar parar a pessoa mandando pensamentos assim, mas, né, quando a pessoa ela tem a tendência para o mal, ela ignora todos esses pensamentos. Ou ele também pode dar um sonho para a pessoa, né, mostrando algo que aquilo é errado, ou mostrando até mesmo em sonho para outras pessoas ao redor, né, daquele ciclo, né, de pessoas que aquela situação está acontecendo, ou ele pode dar intuições. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou ter certeza que Deus não fez isso? E se Deus deu um sonho meio louco assim para os meus pais e eles só ignoraram? E se Deus deu um pensamento, uma intuição para uma das filhas dele, que, né, eu tava passando por isso e elas também só ignoraram porque elas pensaram que era bobeira, ou até mesmo, né, para a esposa dele, por exemplo. Então não tem como a gente julgar de que Deus não fez nada, né? Tipo, Deus pode ter agido dessa forma, mas Ele realmente não poderia descer na terra e, olha, não faça mais isso, entende? Porque acarreta em várias coisas, inclusive. O que me ajudou a chegar a essa conclusão, que é realmente uma percepção que daria assim muitos minutos, horas mesmo, na verdade, para eu falar tudo para vocês, foi de um livro que eu li, que se chama
por que acontece coisas ruins com pessoas boas. E esse livro, ele é bem curtinho, na verdade ele tem 7 partes. Eles são bem curtinhos, cada parte, mas assim, é muito bom. Tem muitas explicações que você vai entendendo. Isso que eu falei pra vocês, porque que Deus não interfere no livre-arbítrio, né, das pessoas ruins que fazem coisas ruins a pessoas boas. É claro que eu dei uma breve explicação aqui, mas talvez pode ser que não ficou tão convincente para vocês. E tá tudo bem, porque realmente é difícil de entender. Hoje eu entendo, hoje eu tenho várias percepções sobre isso. Porém, não, igual eu falei para vocês, não consigo trazer tudo em palavras, porque daria muitas horas. E enfim, então recomendo muito que vocês leiam esse livro. Eu baixei em PDF na internet mesmo, gratuito. Eu até tenho esses livros, então se alguém quiser me chamar no Instagram e pedir, eu posso mandar, combinado? E é isso, gente. Acaba que é realmente difícil a gente aceitar as coisas ruins que a gente passou e a gente, por não querer ver a realidade, nós acabamos jogando a culpa em Deus, né? Achando que Deus não fez nada por nós, que ele deveria ter agido de outra forma. A gente quer impor, a gente quer, né, até mesmo mandar em Deus. Enfim, é bem complicado, porque nós, seres humanos, a gente quer entender as coisas tintim por tintim. E nem sempre a gente vai entender, mas o que me ajudou a sair disso, está me ajudando, é sempre olhar para tudo que Deus faz por nós todos os santos dias, né? Todo santo dia Deus nos dá presentes, todos os dias Ele nos ajuda de alguma forma, Ele nos dá força, e os presentes que eu falo são realmente, às vezes, livramento, ou até mesmo uma coisa simples, mas que te traz uma alegria, sabe? Uma força de algo que você estava precisando e de repente você se sente revigorado, se sente mais disposto. E como que a gente percebe tudo isso, tudo que Deus faz por nós? Observando, estarmos presentes, observar mais uma vez o que eu falei, né, de estar sempre atentos aos nossos pensamentos, aos nossos pensamentos, né, também. E tudo isso, e se a gente olha para trás, tudo que nós vivemos, a gente sempre vai ver Deus em cada detalhe. Se a gente realmente parar para analisar e nós formos verdadeiros com a gente, de tipo, nossa, e aquele dia que aconteceu tal coisa, meu Deus, aquilo foi muito, assim, muito inacreditável, não tem como ter sido de mim mesma ou de ter sido de alguém, aquilo foi Deus. Então, tipo, se a gente parar e olhar os detalhes, a gente vai ver que Deus estava na nossa jornada em cada minuto mesmo, sabe? E aí, isso nos ajuda a sair, né, desse julgamento que a gente faz com Deus. Que aí a gente fica carregando raiva, a gente fica carregando mágoa, a gente fica culpando a Deus. Só que cada pessoa, ela tem o seu livre-arbítrio, como eu comentei. Cada pessoa tem o direito da sua escolha, sabe? Não, e claro, quando eu falo direito, o ideal seria que as pessoas só fizessem escolhas boas, mas infelizmente elas usam esse direito delas para prejudicar outras, né? De uma forma ou de outra, infelizmente acontecem várias injustiças, inclusive com pessoas boas, e é por isso que, né, isso a gente acaba ficando muito revoltada, por isso que às vezes é difícil a gente sair desse sentimento de injustiça, de vitimismo, porque a gente não consegue entender. Só que se nós começarmos a olhar por esse lado que eu comentei com vocês, de que Deus estava na nossa caminhada, na nossa trajetória, em cada momento, sabe? Em cada detalhe, e assim, sempre com muito cuidado, sabe? Nós vamos começar a ser mais realista com a gente, de tipo, meu Deus, eu que não tô sendo justa de carregar essa raiva, de carregar essa mágoa, de carregar, né, de
culpar a Deus desse jeito, porque eu só tenho visto bondade nele, e mesmo eu sendo errante, né? Mesmo eu sendo pecadora, mesmo eu não merecendo muitas vezes. Porque eu comecei a fazer essa análise, sabe? Quantas vezes que eu virei as costas para Deus, quantas vezes eu não ouvi Ele, eu não seguia, eu não fazia questão de lembrar dele, sabe? Às vezes estava num dia corrido e eu não ligava muito, sempre deixava Deus em último plano, digamos, e mesmo assim Ele estava lá comigo, sabe? E mesmo assim Ele continuou me livrando, continuou me dando intuições. E quantas vezes eu peguei o que Deus fez de bom para mim e me vangloriei, sabe? E falei que aquilo era meu, né? Que eu quis sair como a boa, digamos, e sendo que foi Deus que fez. E aí, se nós começarmos a olhar desse jeito, né? Desse modo, nós vamos ver que Deus sempre foi bom e que muitas vezes, na maioria das vezes, somos nós que fomos injustos, né? Fomos nós que não valorizamos a presença dele, que não valorizamos o que ele fez por nós, que não valorizamos ele estar ali com a gente todos os dias do nosso lado, nos protegendo, nos dando força, paciência, resiliência, né? Tudo que a gente precisa para viver um dia de cada vez. E por que muitas vezes nós não queremos olhar para essas coisas? Por que nós não queremos realmente analisar, né? Não queremos olhar, não queremos realmente trazer isso à tona? Porque vai doer, entendeu? Vai ser doloroso, porque a gente vai ficar triste que a gente foi injusto, e talvez a gente pode até pegar o hábito de nos culparmos, né? Nossa, como eu fui ruim, por que eu fiz isso? Por que eu julguei a Deus? Por que eu fiquei com tanta raiva? Como que eu não reconheci isso antes? E etc. Mas eu sempre falo para vocês do amor próprio também, né? E é aí que nós temos que usar o amor próprio nesse momento, de nos perdoarmos por termos feito isso com Deus, de até geralmente de ter afastado Deus, né, de perto de nós, porque a gente ficou carregando esses sentimentos que Deus não merecia, mas de nos perdoarmos porque nós realmente estávamos equivocados, que nós não sabíamos direito, que nós não estava pensando, né, sobre tudo isso, que era algo que a gente criou inconscientemente. Então, de nos perdoarmos e também pedir perdão para Deus. E na Bíblia está escrito, né, que quando a gente pede perdão e a gente se arrepende, Deus perdoa e Ele joga no mar do esquecimento isso que a gente pediu perdão. Então Deus perdoa, viu que você se arrependeu, perdoou, e Ele nunca mais lembra. Quem fica lembrando somos nós. Por quê? Porque nós somos bobos, né? A gente já arrependeu, já pediu perdão. Também muitas vezes o inimigo fica nos atentando também, né, pra gente realmente ficar lembrando e achar que Deus não nos perdoou. Mas não, Deus nos perdoou e Ele já esqueceu, e Ele quer que a gente siga em frente, e é só a gente ficar atento para não fazer mais isso. E mesmo se acontecer de novo, sem querer, né, da gente reconhecer, da gente assumir, pedir perdão de novo, nós temos muita sorte, porque nós temos um Deus muito amoroso, muito paciente, muito bondoso, que Ele nos perdoa, né? Então, por isso que até uma parte de Jesus na Bíblia, Ele fala: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E Ele fala 70 vezes 7. Por quê? Porque nós temos que ser santos como Deus é santo, né? E Deus nos perdoa, não é só 70 vezes 7, Deus nos perdoa 300 mil vezes 7, entendeu? Porque o quanto que a gente erra todo santo dia, né? A todo minuto praticamente.
porque é da nossa carne mesmo, né? Da gente ser fraco, errante. E por isso que nós temos que pedir para Deus também nos ajudar a perdoar as pessoas que nos fizeram mal, que nos magoaram, que nos prejudicou de alguma forma. E eu sei que é muito desafiador fazer isso, né? É muito complicado mesmo de nós perdoarmos quando a gente sente que a gente perdeu tanto, sabe? Que a gente foi tão prejudicado. Mas eu creio que Deus faz a justiça por nós de alguma forma, mesmo que às vezes a gente passa a vida inteira e a gente não sente que a justiça foi feita, mas de algum jeito ou Deus vai fazer ou Ele já fez e a gente não sabe como, sabe? E também, às vezes, Deus, Ele vai e se vinga por nós também, sabe? Além de fazer a justiça, Ele se vinga por nós. Mas isso nós temos que deixar nas mãos dele mesmo, porque não cabe a nós. Nós não temos esse poder de vingar. Ou se a gente tem, a gente não pode usar, né? Que não é recomendado, Deus não se agrada. E o que nós temos que fazer é pedir para Deus dar força, nos dar fé, para a gente conseguir perdoar e seguir em frente. Porque, querendo ou não, ficar carregando esse ódio, essa raiva, nos corrói por dentro. E, na verdade, somos nós que estamos sendo envenenados, sabe? Até eu falo um pouquinho sobre isso no curso que eu criei, que se chama Eu Existo Pra Mim, né? O Poder do Amor Próprio. E, enfim, esse curso tá maravilhoso. Deus me deu muito direcionamento. Inclusive, quero convidar, né, para quem quiser conhecer, tá com preço super acessível. Está no link. Aliás, está na descrição do vídeo ou do podcast, se você estiver ouvindo no Spotify. Tem no meu Instagram também, então depois deem uma olhadinha, que eu coloquei tudo o que eu vivi na prática, como que eu aprendi a me amar, me perdoar, e enfim. E o que eu quero enfatizar aqui para vocês é que quando nós entramos nessa jornada de amor próprio, da gente entender que é um processo que dura o resto da vida, sabe? Nós sempre vamos ter que aplicar o amor próprio todos os dias na nossa vida, porque não tem como. Se nós estamos vivos, nós vamos continuar errando. Então, quando a gente erra, nós vamos ter que nos perdoar. Nós vamos continuar, às vezes, fazendo algo que nos desagrada, né? Tomando atitudes que a gente não queria. E é um trabalho diário mesmo, da gente sempre nos olhar, sempre nos acolher, ter compaixão com a gente, nos admirar, orgulhar de nós mesmos. Isso que eu falei, né, de perdoar os nossos erros. E é isso. E por isso que eu falei para vocês que eu sempre fico atenta ao que eu estou pensando, ao que eu estou sentindo e tudo, para eu tirar essas coisas do inconsciente e trazer para o consciente. Porque se a gente não fica atento, sempre vai ter muita coisa nos prejudicando, que nós estamos levando dentro de nós, no nosso interior, de uma forma automática. E se a gente não percebe, aquilo fica nos norteando, fica nos conduzindo, entendeu? Então, por isso que é super importante. E olha para vocês verem, essa percepção que eu tive de que eu estava culpando a Deus, que eu estava com raiva dele, foi uma percepção muito boa. Claro que no começo eu fiquei chateada comigo mesma, né? De, nossa, por que eu tô pensando isso? Deus é tão bom pra mim, né? E tudo mais. Mas foi bom eu ter trazido isso, porque senão eu ia continuar com esse ódio. E isso estava me prejudicando, porque eu não, como eu falei pra vocês, eu não queria saber de Deus, não queria mais ouvir hino, música gospel, eu não queria ouvir mais ministração, não queria mais ler a Bíblia. E, gente, tem coisa pior do que você ficar longe de Deus. Nessa vida que a gente vive, se a gente vive longe de Deus, a nossa vida se torna um peso muito grande. Querendo ou não, o que nos ajuda a ter leveza é estarmos e buscarmos a Deus, né? De estarmos sempre com Ele, sempre clamando. E não adianta, porque eu tava fingindo que eu não tava sentindo, mas eu tava, e Deus sabe. E por isso que
sempre que eu vou orar, eu peço para Deus. Deus, me ajuda a perceber as coisas que eu preciso resolver, as coisas que eu não estou vendo, né? Eu preciso que o Senhor me dê percepções até de coisas que às vezes eu não estou permitindo que as bênçãos cheguem. Porque muitas vezes a gente pede para Deus abençoar a nossa vida, a gente quer que os nossos negócios deem certo, que, né, as coisas se encaixem em todas as áreas, mas a gente mesmo não permite que as bênçãos cheguem porque nós estamos bloqueando de alguma forma, às vezes carregando, inclusive, esses sentimentos. Né? Como que você vai permitir que as bênçãos cheguem se você tá com ódio de Deus, se você tá com raiva, se você tá culpando a Ele, entende? Porque você vai ficar num vitimismo, você vai ficar carregando esses sentimentos que só te fazem mal e, consequentemente, não vai chegar as coisas boas porque você vai estar bloqueando, né? Tipo, não quero nada de Deus, eu quero Deus bem longe de mim. Então, como que Ele vai te dar, sendo que você mesmo não está permitindo que venha, entende? Então, olhe para vocês ver como que tudo se encaixa nisso, né? Da gente estar atentos ao que nós estamos pensando, porque aí a gente sai desses pensamentos, desses sentimentos, a gente consegue resolver, por mais que seja difícil, mas a gente pede para Deus nos ajudar, nos dar direcionamento, paciência, resiliência, tudo para a gente conseguir mudar isso que vier à tona e, consequentemente, de conseguirmos amar a Deus em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento, depois nos amarmos, que é o segundo mandamento, e o terceiro mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, que a gente só consegue se nós fizermos todo esse trabalho interior, né, de priorizar Deus, depois nos priorizarmos, para nos amarmos, e aí sim a gente se sentindo completo, porque Deus vai estar dentro de nós e nós vamos estar nos amando também, aí sim nós vamos conseguir amar o próximo como a nós mesmos, porque nós vamos estar transbordando amor, tanto o amor de Deus por nós e o nosso pelo dele, aliás, e o nosso amor por ele, e também o nosso amor próprio, e vai ser fácil amar as outras pessoas, fácil entre aspas, né? Mas, digamos assim, um pouco mais fácil, porque a gente já vai estar preenchido de tudo isso. E aí a gente vai conseguir perdoar o outro, porque a gente consegue nos perdoar em primeiro lugar. Vamos conseguir ter compaixão, empatia pelo outro, porque a gente vai conseguir fazer isso por nós, entende? E aí tudo vai se encaminhando. É isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha abrido a mente de vocês, que vocês tenham tido alguma percepção. Comente se fez alguma diferença, se você teve algum insight. Eu vou ficar muito feliz de saber. Se você quiser deixar também alguma sugestão de conteúdo, tá? Pode deixar aí nos comentários. E espero que vocês tenham gostado. Vão lá conhecer o meu curso sem compromisso, tá? O link tá aí na descrição do vídeo ou do Spotify. E também tem no meu Instagram. E o Instagram tá também abaixo na descrição, combinado? É isso, gente. Beijos e até a próxima!